E a entrada? Para de mexer no... Ele já tá gravando pra Olha que quebrou, Que meu. lindo. Você tá mostrando que quebrou tua unha. Isso vai pro canal. Bota no make-off, entendeu? Igual o Ciro fala. Fazer o ei, né? Ah, tem um bordão que é o ei, entendeu? Aprendeu? Ei! A gente é bem mandada. Vamos lá, vamos ver. Ei! Estamos aqui com um papo entre nós duas, um papo massa, certo? Com Gabi Conde e Domênica Conde. Eu conheci Gabi através de Domênica. Domênica, minha amiga, formou, assim, ela era uma aluna bem, assim, a gente discutia bastante na sala. Eu não queria amizade com ela, né? Brincadeira. Mas foi amor à primeira vista, eu e Domênica, a gente fez um curso de terapia familiar juntas e Domênica apresentou Gabi pra mim. E hoje a gente vai ter um papo bem legal, porque essas duas mulheres aqui são... Pense duas mulheres que têm uma cabeça, assim, que eu fico perdida na hora delas, elas estão conversando, porque é um negócio atrás do outro, assim. A gente vai falar agora sobre a mulher lésbica, a mulher bissexual negra. Então, a gente quer trazer aqui, eu queria ouvir das meninas um pouco dessa reflexão, dessa vivência, do que vocês acham, de como vocês enxergam a mulher lésbica, a mulher homossexual negra dentro desse cenário religioso. Importante, né, falar disso assim. Dentro do cenário religioso, dentro de um cenário familiar, que também é um cenário... Esse cenário familiar, ele vem de uma cultura judaico-cristã, né? Então, muito mais enquadrada, muito mais dentro de um padrão heteronormativo. E também a mulher homossexual negra na política, né? Ou bissexual, nesse contexto. Como é que vocês veem isso aí? O que vocês acham, assim, sei lá? Fala aí. Manda aí, Davi. Olha, Domênica aqui em algum momento falou sobre a questão da solidão da mulher negra. É uma solidão que também tem uma linha do tempo, né? Ela é histórica, não é algo que nasceu hoje, não é um fenômeno atual. Exato. É um fenômeno que vem nessa trajetória de luta e opressão das mulheres e das mulheres negras, acompanhado desses estereótipos de fortaleza absoluta, né, de que a mulher negra é resistente, de que não chora, que aguenta mais dor. Então há sim um fenômeno da solidão da mulher negra. As mulheres negras, de um modo geral, elas passam muito tempo das suas vidas sozinhas. E, portanto, é nesse contexto de carência também afetiva, que as carências são muitas, de vários aspectos, mas do ponto de vista afetivo também, as mulheres negras se encontram com outras mulheres. Eu percebo hoje, eu sou uma mulher bissexual, numa relação heterossexual. Então as opressões que eu sofro são muito menores do que uma mulher lésbica negra, né, na sociedade, mas fruto dos lugares para onde eu vou e do meu meio de convivência e das histórias das mulheres negras, muitas mulheres negras estão encontrando outras mulheres negras. Há uma solidariedade nisso, mas também um encontro afetivo nessa relação. Óbvio que tem toda uma carga de cobrança da sociedade, que isso as mulheres brancas, lésbicas e bissexuais também carregam. Sobretudo as bissexuais, que são invisibilizadas, né? A gente sabe que no debate das políticas públicas para a população LGBT, as pessoas bissexuais, elas são invalidadas muitas vezes, porque caem nesse lugar da promiscuidade, caem nesse lugar da indecisão. Eu escuto muito isso, você é indecisa. Sabe, propostas da gente se relacionar com qualquer pessoa, com grupos, porque a gente consegue hoje, eu consigo hoje me assumir nesse lugar, mas sobretudo, voltando para a questão das mulheres negras, me parece que é sobretudo em função desse encontro das mulheres, desse momento das mulheres se veem também nesse processo. Essa solidão, ela acompanha as mulheres a vida inteira.
né? Desde quando elas estão ali batalhando, enquanto mães, sozinhas muitas vezes, sabe, batalhando para garantir sua sobrevivência, a sobrevivência dos seus, depois nos trabalhos de cuidadora, que sempre, né, na sua grande maioria, são as mulheres negras que estão aí nos trabalhos domésticos, nos trabalhos nos hospitais, de enfermeira, com os idosos, com as crianças. Então, essa condição da mulher negra lésbica e bissexual, obviamente, cai no lugar de acúmulo de opressão. A gente sabe que as opressões, elas vão, né, se é mulher, opressão 1, mulher negra, segunda, mulher negra lésbica ou bissexual, né, mulher negra lésbica ou bissexual com alguma deficiência física. Né? Então a gente está falando de uma sociedade que acumula a opressão. E isso acumula, no nosso caso, o que a gente chama de efeitos psicossociais e psicossomáticos do racismo. Porque os efeitos psicossociais e psicossomáticos são o que justificam, por exemplo, a quantidade de mulher que tem depressão. Ainda tem isso, né? Aí acho que é a tua área, inclusive. A população negra é negado o direito de ter depressão. É negado o direito da tristeza, é negado o direito do sofrimento, embora a gente sofra, mas sofra calada. Porque você, culturalmente, é mais forte. né? Você... Então, eu estou falando e já estou aí traçando vários caminhos, porque as coisas elas estão entrelaçadas, de fato. Na verdade. Exatamente. Então, o número de suicídios de mulheres negras ou tentativa também é muito grande. Também é muito grande. E aí diz respeito, sim, aos padrões da sociedade no que diz respeito às religiosidades, a esse imaginário da fé cristã que penaliza, a fé, né, que eu não estou generalizando, mas nesta sociedade a gente foi criado para entender, você é bom, vai para o céu, você é mau, você é queimar no fogo do inferno. Isso. Né? Homem casa com mulher, mulher casa com homem, tem filho, tá tudo certo, papai, mamãe. Então essa heteronormatividade que também nos oprime absolutamente. Sim. Né? E aí, enfim, já desencadeia um outro processo de depressão, de não aceitação, né? De questionamentos que são massacrantes. Bom, a gente vai realmente desencadear um monte de lugar, mas eu tenho percebido sim que há hoje em dia mais mulheres negras que se assumem enquanto lésbicas e bissexuais, mais mulheres negras que se enxergam, inclusive aí eu vou trazer um lugar literalmente, que são os presídios femininos, né? O encarceramento das mulheres, que muitas vezes não menos doloroso do que o encarceramento dos homens, mas acho que eu diria mais duro porque tem um abandono da sociedade, um abandono do ponto de vista das políticas. Sim. E um abandono das pessoas. As mulheres encarceradas, elas são abandonadas. Quando elas estão presas na sociedade, é primeiro dizer, mas uma mulher. Aí depois a mãe, o pai, sei lá, a família fala, criei pra isso, não presta pra nada. O companheiro se tinha diz, eu quero lá aquela marginal. Né? E aí muitas vezes ela já vem de lá assumindo as tretas do cara, mas chega ali. Exato. Ainda assim, quem enfileira os presídios femininos são as mães, são as irmãs, são as mulheres também. Então sempre uma mulher no processo de acolhimento da outra, é uma mulher. E essas mulheres encarceradas, elas estão se encontrando nessa carência. Eu não estou falando que esse é um lugar específico, mas estou dizendo que ali é também um lugar onde se potencializa essa carência e, ao mesmo tempo, a possibilidade das mulheres se enxergarem. Eu tenho visto muitas mulheres lésbicas negras se assumindo, sabe? E honrando os seus afetos. E honrando os seus afetos. É engraçado, é interessante isso que você está falando, porque você falou aqui alguns aspectos. Por exemplo, você falou essa teia, né? Eu trouxe esse olhar. Você falou da bissexual. E eu estava vendo alguns dados, fazendo algumas pesquisas voltadas para o suicídio, voltado para a ideação suicida, tentativa e fato concreto. E as jovens bissexuais, os jovens, né, bissexuais, eles têm mais risco do que aqueles que assumem, justamente porque existe uma violência maior para essa pessoa, porque ou você não se define, aí se você fica com mulher, a família se acostumou, aí você não ficou mais, aí você vai ficar com um homem. E aí, como assim, né? E aí,
as pessoas elas querem tanto enquadrar os outros, né? Querem tanto os rótulos que elas não permitem com que as pessoas sejam simplesmente pessoas, né? E aí tem um outro olhar super interessante que Domênica trouxe. Quem foi aquela mulher que fala aquela fala de eu sou negra? Não me lembro agora não. Qual foi que disse? Não, mas é isso, falando do acúmulo de opressões, né? Isso. É isso. Eu devo ter sido muito ruim na outra encarnação porque acumulei opressões. Foi, né? Pois é, Mas- porque Desculpa para não falar. É que aí eu queria dizer que e são muitas violências. Uhum. A população LGBT, de um modo geral, passa por muitas dores. São muitas dores até conseguir um lugar, né, ao sol, até conseguir ser aceito pela família. Mas no caso das mulheres é uma crueldade muito grande. Aí eu lembrei, por exemplo, dos estupros corretivos. Né? Quando não é um estupro corretivo, é uma fala corretiva, sabe? É uma opressão ali da família, do pai, da mãe corretiva, ou de alguém do trabalho. Né? Assim, é muito violento como esse processo se dá. Exato. E ao mesmo tempo, e contraditoriamente a isso, o afeto entre as mulheres é muito generoso. Muito generoso do ponto de vista da realidade, do contexto dessa mulher. É muito comum nas relações heteronormativas, eu vou falar do meu lugar, obviamente, de bissexual, que os homens eles são educados, de um modo geral, para cuidar das suas coisas. Então eu me relaciono com você e aí, bom, você tem suas filhas, massa, eu namoro com você. A gente está namorando, suas filhas, vê aí quando dá pra gente sair, vê aí você. Deixa a tua filha com a tua mãe e vamos dar uma rolê. Entendeu? E eu percebo que entre as mulheres é o pacote inteiro. Claro que isso e acaba tudo ficando nas nossas costas enquanto numa relação heterossexual. Você tem que falar, cara, olha, pessoal, é o pacote. Eu e mais 2 crianças. Em uma realidade, em um contexto inteiro. De passado, presente e futuro. Eu sou essa pessoa. Sabe? É como se entre as mulheres isso já viesse, tá aqui. Eu sei, eu tô vendo você é o pacote todo inteiro. mundo, É né? isso que É eu. todo mundo. Sabe? Eu falo isso realmente a partir das conversas que eu tenho com as minhas amigas que são lésbicas e bissexuais. Há uma generosidade, há uma solidariedade que é óbvio do ponto de vista afetuoso, afetivo, amoroso, mas também da dororidade ou da sororidade. É desse olhar para outra mulher que também nessa sociedade não tem uma relação, já não se estabelece de cara uma relação de oprimido e opressor, sabe? Sim. Somos duas hierarquizadas, exatamente. Óbvio que, não estou falando de que todas as relações são assim, mas das mulheres negras das quais eu convivo e conheço, existe já esse código estabelecido. É como se a gente tivesse avançado nesse debate também. Talvez Domênica, ela o tempo todo não estava querendo participar desse papo, né, Dô? Porque ela não falar sobre o quê? Eu? E pior foi no telefone, ela dizendo, e você vai aceitar uma mulher cis falando sobre... uma hétero. Uma hétero falando. Mas agora tu pode até me falar, se tu quiser, porque eu vou falar de tudo. E Ótimo. eu não vou falar por você, mas eu vou falar de você. Eu me lembro muito claramente que o período mais difícil, inclusive tem um vídeo aí sobre um pouco da minha história, você pode, depois desse vídeo você pode acessar. E justamente no período que eu falo sobre meus sintomas depressivos, sobre as minhas dores, sobre os meus vários conflitos homossexuais, tanto conflitos religiosos, familiares, sociais e internos, claro. Domênica estava nesse período. Foi quando a gente estava nesse encontro de vida, né? Foi na minha formação de terapia. Que sorte Não sua é? de ter encontrado ela Não nesse é? momento. Exatamente. E por que eu quis que Domênica também estivesse nesse papo? Porque foi uma das minhas amigas que muito me escutou. Eu lembro que eu estava numa bad, eu estava na merda e eu fui pra casa de Domênica. Tu lembra, Domênica, que eu fiquei com as meninas? E tu foi pra aula
E eu escutei, botei Maria Bethânia. E tava eu escutando Maria Bethânia. Como dizia Aquário, só porque você é intensa. E aí o que foi que aconteceu? Domênica era os ouvidos que me ouvia, né? E eu me lembro muito e até hoje, né? Essa postura dela diante de algo que é diferente, né? De algo que é diferente teu, mas que ela acolhe como se fosse ela, né? E isso é muito bacana, se a gente tivesse mais pessoas assim, sabe, Dô? Onde... É pra me empulhar mesmo, é isso? Você fica onde você tem não só empatia, né? Não só, mas você compreende a dor do outro, você se inclina para a dor do outro. Ela não vai entender a minha dor porque ela não vivenciou, mas ela se esforçava para compreender, se esforçava para se inclinar e compreender. E eu acho que isso, se a gente pudesse ter mais pessoas assim, né? Com certeza. Que se inclinam, até mesmo Mais pessoas... domênicas no mundo. Por mais domênicas. Parou a palhaçada? Mais Por mais domênicas. domênicas. Parou a palhaçada. Pois é, amiga. Pois é. Era pra isso que tu ia... Tchau, gente. Vamos dar tchau, né? Vamos dar tchau. O que a gente faz? O que a gente faz? Se inscreve no canal, clica aí, ó, curte lá, Dá o like. Toca o sininho. Toca o sininho, toca o Eu até fiz o barulho. Aí, tá bom. Beijo, gente.